Saudações a quem estiver vendo esse vídeo. Meu nome é Daniela Fagundes e, junto da Ingrid Silves e da Isabela Santarelli, escolhemos apresentar sobre a temática do direito à dignidade no processo da morte, em uma abordagem segundo a bioética, para o trabalho final da disciplina de Teoria Geral do Direito Privado pelo professor Dr. Brunello Santacioli. Para iniciar esta apresentação, gostaríamos de a priori apresentar o que seria o conceito trabalhado para as análises que gostaríamos de propor e sua visão pelo direito. A bioética é uma área de estudo que surgiu na segunda metade do século XX em razão do desenvolvimento científico no campo da medicina. Ela surge para evitar experimentos e técnicas que possam ferir os direitos fundamentais, como o que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Mas, como são diversas questões relacionadas à bioética, ela precisa ser interdisciplinar. Assim, dentro desses ramos de interdisciplinariedade, surge o biodireito, que seria um campo do direito público atrelado ao avanço da medicina, que busca a preservação da dignidade humana, criando regulamentos para os comportamentos dentro da medicina. Assim, é pelo biodireito que ocorre o trato jurídico nas questões relacionadas à bioética. Também na condição de introdução, é necessária a compreensão de como a normativa jurídica visualiza o fim da vida. O tema do fim da vida assume matéria essencial pelo direito civil, já que, segundo o artigo 6º do Código Civil, abre aspas, a existência da pessoa natural termina com a morte, fecha aspas. Essa representação da pessoa natural é necessária, pois, segundo a Constituição de 1988, é aquilo que sinaliza a dignidade humana e blinda, segundo o Código Civil, conferindo diversos direitos, como o da saúde, que aprofundaremos nessa exposição. Assim, a condição de vida é protegida pelo artigo 15 do Código Civil, que irá dispor que, abre aspas, ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco de vida, a tratamento médico ou intervenção cirúrgica, fecha aspas. O tema que vamos estudar especificamente acerca dessa morte será relacionado às diretivas de vontade, que no Brasil são regulamentadas pelo Conselho Federal de Medicina na Resolução número 2232, de 17 de julho de 2019, e na Resolução número 1805, de 2006, que dispõe acerca da recusa terapêutica e suspensão de tratamentos. Tudo isso será avaliado sobre a luz da bioética, para entendermos a lógica de dignidade relativa a esse período final da vida. Assim, para se avaliar as questões jurídicas à luz da bioética, é necessário também a compreensão de quais seriam os princípios relacionados a esse ramo. O primeiro se vale da condição de autonomia, que surge com base nas diretrizes de direitos fundamentais e autodeterminação. Este refere ao respeito por parte do profissional da saúde, à vontade do paciente ou de seu representante, levando em consideração aquilo que são os valores morais e crenças religiosas desse. É necessário, segundo esse princípio, dar ao paciente a condição de domínio sobre a própria vida e respeito à sua intimidade. Esse princípio é central para a medicina na lógica do consentimento informado, já que o paciente só pode exercer sua autonomia de escolha se o médico o informar sobre as reais possibilidades de tratamento. A crescente valoração do princípio dado à autonomia, como também ao princípio do consentimento livre, esclarecido e inerente à visão sobre essa, modificou a relação médico e paciente, retirando a supremacia do princípio da beneficência como único fator a ser considerado, sem reduzir a posição de escolha apenas ao médico. Assim, o segundo que se vale da condição de beneficência mencionada tem por objetivo considerar os malefícios e os benefícios que o tratamento poderá proporcionar ao paciente, equacionando possíveis danos que o tratamento pode proporcionar ao indivíduo e sua família. É dever ético da equipe médica, portanto, maximizar os benefícios e minimizar os malefícios. Assim, é dever do médico alertar para tratamentos que possam vir a trazer mais malefícios do que benefícios. Dessa maneira, os pacientes podem escolher sobre o que fazer com base nas já mencionadas informações fornecidas pela equipe médica. A coexistência de ambos os princípios na bioética coloca tanto profissionais da saúde quanto pacientes numa noção de responsabilidade para com as decisões tomadas durante a prática clínica. Assim, na observação de como o direito à saúde irá dispor de normativas e como principalmente práticas da seção da vida surgirão por parte de diretivas da vontade, se colocará sobre a noção de coexistência da decisão paciente e do médico, regido por aqueles que serão os preceitos dispostos na legislação. Aprofundando nossa análise, partiremos agora também para caracterizar aquilo que será considerado como a condição de morte. A morte, historicamente, era aferida a partir da condição de parada cardiorrespiratória. Entretanto, com as inovações no campo da medicina referentes a técnicas de reanimação ou mesmo demandas acerca de transplante de órgãos, a condição de morte ganha redefinições. A parada cardíaca deixa de ser vista como suficiente,
já que a reanimação cardiorrespiratória na medicina assume condição de imperativo, mas também a condição de parada irreversível de atividades cerebrais, ou como formalmente conhecido, morte encefálica, em 1997 no Brasil, entra nas caracterizações daquilo que representaria a morte, assumindo, assim, uma redefinição e uma complexificação de conceitos. Entretanto, no Brasil, não existe o direito à morte, existe o direito a uma vida digna. Logo, o direito à dignidade no curso natural do processo de morte não pode confundir-se com o direito à morte, ou seja, a eutanásia. A eutanásia, que significa boa morte, eu significando bom e thanatos, morte, divide-se em positiva e negativa. A eutanásia negativa é quando, consciente diretamente, é abreviada a vida pela suspensão de um tratamento a que o paciente tem direito. E a eutanásia positiva é quando são tomadas medidas diretas com o objetivo de dar fim à vida. Por exemplo, a administração de uma superdose de morfina com a intenção de interromper a vida do enfermo. Tanto na negativa quanto na positiva, existe a combinação da intenção de se praticar com o efeito da ação. Mas, apesar dessa condição de eutanásia não ser vista como um preceito regulamentado para aquilo que são as visões jurídicas atuais sobre o direito à morte no Brasil, diversos países possuem legislações que vão permitir a prática. A Holanda, por exemplo, foi o primeiro país a legalizar a eutanásia em 2002, que era uma prática já tolerada, mas ainda não era regulamentada. Para o procedimento, a solicitação tem que ser reiterada pelo paciente consciente, que esteja sofrendo de doença incurável em estado terminal e em sofrimento considerado insuportável, sem possibilidade de melhora. Para além daqueles que seriam capazes de manifestar sua vontade, no país, a eutanásia também pode ser pedida por menores a partir dos 12 anos, com consentimento dos pais. A única exigência, além da condição autônoma do paciente para acordar com o procedimento, é a avaliação de 2 médicos, o que assegura, em alguma medida, o cumprimento dos requisitos. Após a Holanda, a Bélgica, em 2014, também avançou a pauta, mas com alteração à lei, que se mantém até agora como um caso único relativo à permissão da prática de eutanásia a menores de qualquer idade. Nesse caso, a lei impõe como condições obrigatórias que sejam vítimas de uma doença incurável, que tenham capacidade de discernimento, o que é avaliado pelo médico responsável pelo processo e por um psiquiatra infantil, e que a eutanásia resulte do pedido do paciente e dos seus representantes legais. Esses casos são revistos por uma comissão especial e acompanhados por psicólogos. Enquanto a eutanásia é o ato de causar deliberadamente a morte, a distanásia, que significa morte com dificuldade, dis significando mau estado, dificuldade, e thanatos, morte, caracteriza-se pelo prolongamento da vida do paciente que já tem a morte como certa e não uma possibilidade, utilizando-se de medicamentos e ou de aparelhos de forma inútil. Alguns desses processos pioram o estado de vida do paciente, chocando-se, portanto, com o direito à dignidade e à qualidade de vida. A reanimação cardiorrespiratória em pacientes, por exemplo, que já tratamos, é uma forma de distanásia. Frequentemente é julgada em seu caráter imperativo, por levar a uma condição de sequelas a alguns pacientes que passam por esse procedimento, ou até mesmo por ir de contrapartida à recusa de pacientes em condição terminal. Por fim, existe o conceito de ortotanásia, adotado e defendido pela bioética, que significa morte digna. Ortos significando correto, digno, e thanatos, morte. Por meio da ortotanásia, o paciente em estado terminal é direcionado a uma morte sem sofrimento e que dispensa o uso de métodos de prolongamento da vida que interfiram na dignidade humana. A ortotanásia, atrelada à qualidade de vida, representa a defesa ética da concepção de vida humana pessoal, a qual soma-se a vida biológica e a capacidade de consciência e de relações interpessoais, como sustenta o pensamento ético denominado humanismo. No Brasil, a discussão sobre a autonomia do paciente quanto à própria morte ainda é incipiente. Não há qualquer projeto sobre o assunto tramitando na Câmara dos Deputados, por exemplo. O paciente terminal não tem muitas opções no fim da vida. Ele pode continuar o tratamento ou apenas esperar a morte chegar. Nesse caso, a opção é o cuidado paliativo, um conjunto de ações tomadas por uma equipe interdisciplinar de médicos, enfermeiros,
psicólogos, nutricionistas e outros profissionais que se juntam para tornar a vida do paciente o mais confortável possível. Assim, concluímos que no Brasil reivindica-se a ortotanásia, prezando pela qualidade de vida do paciente. Ele decide se quer o tratamento ou não, desde que informado pelo médico sobre sua real situação, cabendo à equipe médica respeitar isso. É muito importante mencionar que os países que legalizam a eutanásia são ricos e a qualidade de vida nesse país é bem melhor do que no Brasil e nos países da América Latina, por exemplo. Logo, se legalizada aqui, a eutanásia chocaria diretamente com a qualidade de vida no país e com a população periférica que não tem acesso ao direito à saúde. Além disso, cabe citar que essa também é uma questão muito cultural. Entretanto, para a concretização dessa dignidade no fim da vida, o sistema jurídico também dispõe das diretivas antecipadas de vontade. As diretivas antecipadas de vontade são documentos que guardam a vontade do paciente vivo, mas que não pode manifestar sua vontade, no leito de morte, por exemplo, quando precisa respirar por aparelhos. Apesar de existirem as diretivas, ainda são muito raras no Brasil. Mesmo com o crescimento dos cuidados paliativos, o assunto é um tabu, tanto para os pacientes quanto para os médicos. Pode ser importante que os médicos orientem as pessoas sobre o assunto, mas também sabendo respeitar os limites de cada um, quando não querem falar sobre. No Brasil, uma das diretivas antecipadas de vontade regulamentada é o testamento vital. O testamento vital é um documento redigido por uma pessoa no pleno gozo de suas faculdades mentais, com o objetivo de dispor acerca dos cuidados, tratamentos e procedimentos que deseja ou não ser submetida quando estiver com uma doença ameaçadora da vida, fora de possibilidades terapêuticas e impossibilitada de manifestar livremente sua vontade. Desde aspectos técnicos da medicina, como medicação, procedimentos e tratamentos, até aspectos pessoais, são coisas que podem ser expostas nesse documento. Alguns exemplos do que poderá aparecer no testamento vital são o que o paciente considera como conforto, o tipo de música que ele gostaria de ouvir, se quer deixar a barba crescer ou fazer a barba de uma vez na semana, se tem uma religião e gostaria de orar ou receber visita de alguém, que roupas ele gostaria de usar. É possível ainda nomear um procurador em saúde, que poderá ser um familiar, um amigo, uma pessoa de confiança, que poderá tomar decisões caso apareça uma situação que não está prevista no testamento vital. Há também um mandato duradouro. Ele é a nomeação de uma pessoa de confiança do outorgante que deverá ser consultado pelos médicos quando for necessário tomar alguma decisão sobre os cuidados médicos ou esclarecer alguma dúvida sobre o testamento vital e o outorgante não puder mais manifestar sua vontade. O procurador de saúde decidirá tendo como base a vontade do paciente. A resolução que dispõe sobre esses atos no Brasil é a número 1995 de 2012, do Conselho Federal de Medicina. Em seu primeiro artigo, ela apresentará que, abre aspas, define-se diretivas antecipadas de vontade como conjunto de desejos, prévio e expressamente manifestados pelo paciente, sobre cuidados e tratamentos que ele quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente sua vontade. Fecha aspas. Para isso, ele no artigo 2º irá dispor acerca da legitimidade das diretivas, apresentando que, abre aspas, nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou de expressar de maneira livre e independente suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Inciso 1º, caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Inciso 2º, o médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante que, em sua análise, estiverem em desacordo com os preceitos citados pelo Código de Ética Médica. Inciso 3º, as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. Inciso 4º, o médico registrará no prontuário as diretivas antecipadas de vontade que lhes forem diretamente comunicadas pelo paciente. Fecha aspas. Entretanto, caso essas diretivas não sejam colocadas de maneira explícita e não exista uma decisão evidente também pelos familiares disponíveis e designados, o inciso 5º deste mesmo artigo prescreve que o Comitê de Bioética da instituição ou Comissão de Ética Médica do hospital ou Conselho Regional e Federal de Medicina estarão disponíveis para fundamentar sua decisão sobre conflitos éticos,
quando entender essa medida necessária e conveniente. O que vale salientar, por fim, é que apesar de constarem nas resoluções do Conselho Federal de Medicina, o Brasil não possui lei para as diretivas antecipadas, fato que torna a aplicação mais complexa. Ao contrário dos países como Estados Unidos, Uruguai e Itália que dispõem de leis federais acerca da pauta, no Brasil há apenas leis nos âmbitos dos estados, como em São Paulo, através da Lei 10.241, de 17 de março de 1999, e do Paraná pela Lei 14.254, em 4 de dezembro de 2003, exige a permissão da recusa. Baseando-se então nos seus princípios, em especial os abordados aqui, autonomia e beneficência, e a complexidade vista nas disposições jurídicas e culturais, a bioética no Brasil tende a voltar-se para a defesa da ortotanásia, uma morte sem sofrimento, tendo em vista também o compromisso da medicina para com a vida. Funcionando como um meio termo entre a eutanásia e a distanásia, a finalidade da ortotanásia não é adiar a morte, mas também não é provocá-la, buscando um equilíbrio entre a autonomia do paciente e a beneficência, equacionando danos e melhorias para o paciente e para sua família. A finalidade da ortotanásia e da bioética é evitar procedimentos que se colocam contra a dignidade humana, aconselhando também a adoção de cuidados paliativos, reduzindo assim o sofrimento do paciente.